rosto porque a gente quer mostrar o rosto de vocês. Só para uma peça do telefone. Meu amigo Silon, de longa data, lá que a gente não se enxergava. Fazia tempo, Só né? que eu prezo muito. Você se comunica muito bem, você também, seus vídeos estava assistindo, muito Sim. articulada, muito firme nas palavras. Para o jornalista é ruim quando ele entrevista uma pessoa que ela tem problema na comunicação, não flui, que acaba a gente tendo que falar, né? Uhum. E daí é bem chato. Sanandra Quadros, né? Tá. Muito boa noite, estamos chegando aqui com o nosso Deixa Eu Te Contar. Um tema muito sério, um tema muito importante, um tema urgente, essa é a palavra, que é a questão da violência contra a mulher. Mas antes de abrir o microfone para os meus convidados, quero agradecer pela sua audiência, pelos seus likes, agradecer o Sicredi que está conosco. Quero agradecer também Lojas Quero Quero, Grupo Felite. Quero agradecer a todos vocês da minha amada Santiago, minha amada região. Estamos debatendo temas que são de extrema importância para toda a nossa sociedade. Nós não podemos fugir do debate. E estamos aqui não para acusar ninguém, não para ser melhor que ninguém, mas para esclarecer fatos e trazer aqui o debate. Por isso, eu convidei pessoas muito esclarecidas, 2 advogados, um casal de advogados aqui, colegas da advocacia, que é a Sanandra Quadros, esta moça que vem encampando algo corajoso, bonito, que vem trabalhando as questões da violência contra a mulher, e o meu amigo Silon Pinto, que é um cara de uma comunicação muito abrangente, um cara muito querido, legal, e é um amigo de longa data, e fazia horas que a gente não se encontrava, e eu gosto de ouvi-lo falar, gosto de ouvir seus esclarecimentos. Então é com esses dois que a gente vai falar hoje, abordar esse tema. Também vamos ter a participação do delegado Marcelo Batista, já gravado em outro podcast, que ele vai falar aqui também um pouquinho sobre a violência doméstica, que é um dos crimes muito difícil, por exemplo, de talvez evitar, não sei se essa é a palavra. Mas eu quero passar aqui a palavra primeiramente para as damas, para a Sanandra Quadros, agradecendo ela, que ela chegou cansadinha de Santa Maria, estava assistindo a cirurgia lá da irmã, a Suzy, vocês todos sabem da história,
E quero agradecer que ela mesmo cansada, ela veio aqui trabalhar, veio aqui passar a informação e seguir nessa tarefa tão difícil e ao mesmo tempo tão necessária. Muito boa noite, Sanandra, um prazer receber aqui, eu já a conhecia, brilhante advogada, e que você comparece aqui para nós ter esse debate, essa prosa, né? Vamos tentar agora que já está tudo mais calmo na sua vida, na sua família, um pouquinho mais calmo, embora a dor ainda persista, para a gente conversar um pouquinho em relação aos últimos episódios e como que a gente pode ajudar as pessoas que estão passando por algum caso parecido. Muito boa noite. Boa noite, João. Boa noite, colega. Boa noite. Boa noite a todo mundo que está nos ouvindo, nos vendo. Primeiramente, obrigada pelo espaço. Eu que agradeço. E assim, é muito importante, né? Um tema muito importante. Claro que eu não gostaria, né, de estar vindo aqui falar, principalmente por ser minha irmã, né? A gente nunca pensa que vai acontecer com a gente. A gente sempre acha que é algo muito longe, muito distante, que acontece com outro, né? E nunca vai acontecer com a gente. Infelizmente aconteceu, né? E é uma coisa muito importante e a gente precisa, sim, falar muito sobre esse assunto. Eu vi que você vem trabalhando bastante, principalmente agradecendo o carinho Sim. que vocês receberam e vem falando sempre, contando da situação da Suzy, como ela está. E essa é a nossa preocupação primeira. Como está a Suzy? Você veio de Santa Maria, ela fez uma cirurgia delicada. Sim. Como está a filhinha dela, que inclusive foi a responsável, talvez, aqui em suposição, de ter salvo, sei lá o que poderia ter acontecido, também os vizinhos. Eu vi que tu deixou tudo muito claro, os teus posicionamentos. Então você chega de Santa Maria, nos conte, como é que está a Suzy? Graças a Deus, ela está bem, o procedimento correu tudo bem, né? O que era para ser 4 horas de cirurgia acabou sendo 6 horas, devido à quantidade de traumas e à complexidade das lesões, né? Então foi uma cirurgia bem minuciosa, bem complexa, né? Mas graças a Deus deu tudo certo. Já está em casa, né? Já está bem na medida do possível, óbvio, né? Porque agora a gente vai ter que passar pelo todo o processo de recuperação, que não vai ser fácil, né? Mas que a gente sabe que vai dar tudo certo, né? O pior já passou, né? Graças a Deus. Fez a cirurgia em ambas as mãos? Ambas as mãos, nas duas mãos. Tendões? Tendões. Dedos, isso. pulso? Nervos, isso. Na verdade, assim, principalmente a mão direita, ela foi muito prejudicada, né? Mas graças a Deus correu tudo bem. Agora a gente precisa focar depois, né? Assim que ela melhorar, começar a fazer as fisioterapias, né? Inclusive, ela vai fazer em Santa Maria, porque aqui não tem nenhum fisioterapeuta especialista, assim, né? Para o caso dela, que realmente é bem complexo. Então, ela vai ter que fazer as A vida dela mudou completamente. Totalmente. Inclusive totalmente. a da própria família. Exatamente, assim, ó. O trauma, assim, eu não consigo explicar em palavras o que foi Não aquele há domingo. como, né? O que foi aquele domingo pra gente, assim, foi um susto, parece um pesadelo, assim, sabe? Quer uma aguinha, Silon? Não, na carteira onde eu botei. Ah, mas fica à vontade. Mas enfim, Você deixou ali na assim, frente? graças a Deus, né, passou. O pior já passou, né? Agora é focar na recuperação dela. A minha sobrinha, graças a Deus, né, está bem. Ela teve um corte num dos dedos, teve que fazer uma sutura, né? Mas está bem. E é o psicológico agora que a gente vai ter Que é o pior, né? que trabalhar. É um trauma que pro resto da vida, né? Uma criança, né, principalmente, que vai levar isso e... Com certeza. O assunto, é o assunto na nossa região, é o assunto no nosso estado, inclusive, até pela classe social, que envolve bastante, porque as pessoas têm a ideia de que as desavenças, a violência contra a mulher, a violência de uma forma geral, os estupros, os assédios, problemas muito sérios acontecem lá na vila com aquele cidadão que tem um estereótipo. E isso a gente sabe que não é verdade. O ser humano, ele é complexo, ele é uma caixa de emoções. Todos sabem que eu conheci esse rapaz, conheço, inclusive eu fiz uma palestra lá em Jaguari há pouco tempo, e ele me atendeu muito bem, mas eu soube depois, pesquisando, revendo os fatos, que ele teve uma desavença no ano passado, e ela chegou a pedir uma medida protetiva. A gente não entende, nem é para entender, mas a gente quer aqui tentar conversar e chegar, assim, por exemplo, a um entendimento mais lógico de como que a Suzy
seguiu, né, com ele, sendo que existia já essa medida protetiva, já tinha tido uma desavença séria ou era coisa pouca que aconteceu em 2024, Sanandra? Na verdade, foi em setembro isso. Eles brigaram e ele tentou asfixiar ela, enfim, foi uma briga bem feia, ela ficou com alguns hematomas, né? E a gente registrou, né? Eu até fui na delegacia com ela, a gente pediu a medida protetiva, né? E eles terminaram. Ele morava, na época, ele morava com ela no apartamento. Aí ele saiu do apartamento e foi para Jaguari, voltou para Jaguari. Eles ficaram um tempo distantes, mas assim, só quem passa por um relacionamento abusivo sabe o quanto é difícil se livrar. Não é tão fácil. Eu sei que muita gente julga, mas gosta de apanhar porque já passou por isso e aceitou ele de volta. Não julguem, sabe? É só o que eu peço, não julguem, porque assim, ninguém sabe o que se passa num relacionamento abusivo. Infelizmente, ele foi pelas beiradas e começou a conversar com ela por WhatsApp, redes sociais, e na promessa de mudar, que amava ela. Assim, prometendo mundos e fundos, ela acabou cedendo e acabou voltando, né? Mas isso é uma coisa que, assim, acontece com todas as mulheres que têm um relacionamento tóxico, infelizmente, sabe? É um precedente, assim, que se tu falar com alguma mulher, né, que tem um relacionamento tóxico, é assim. É a promessa de mudança, é uma flor, é um tapa, uma flor enche de presentes, diz que vai mudar, promete o mundo, né? E, infelizmente, ela voltou. Né? Aí, em janeiro, eles se reataram. Né? No início, estava mil maravilhas. Nossa, realmente, a gente até pensou que ele tivesse mudado, que ele tivesse refletido. Né? Mas, infelizmente, né, agora aconteceu tudo isso e a gente viu que, infelizmente, né, a gente não pode pagar para ver. Até eu imagino, porque a gente precisa acreditar na mudança da pessoa. Precisa acreditar no ser. Já pensou se alguém errasse e nunca mais fosse perdoado, não houvesse a perspectiva da mudança? Aí seria muito pior o mundo. A gente sempre acredita que todo mundo merece uma segunda chance. E muitos mudam até. Penso que seja. Sim. Mas alguns, às vezes, trazem aquilo, assim, um pouco de berço, aquela índole. Silon, doutor Silon, chega pertinho do microfone, bem pertinho aqui. Obrigado pela sua presença aqui. Como é que o senhor está? Está bem? Muito bem, muito bem. E agradecido, né, pelo convite, ao lado da minha querida colega, apesar, doutora, desse infortúnio, né, que a gente, todos nós somos sabedores, mas vamos torcer que a sua irmã se recupere e que não seja um referencial para outros fatos, né, mas que sirva de lição também, como tu falaste aí, desses relacionamentos violentos, tóxicos, pegajosos. E fico muito feliz de estar ao teu lado aqui, apesar de uma situação diferenciada. Olha, eu fico alegre também de me convidares aqui para vir aqui. Nós conhecemos há algumas décadas, alguns anos, né? E eu gosto do teu trabalho, se me conhece do trabalho, podemos ter divergência, mas não tem problema. A gente sempre se acha, né? Se conceitua. E eu gosto de Santiago, adoro Santiago, andei pelo mundo, rodei para lá e para cá e acabei voltando para Santiago. Estava contando para ele fora daqui, do tempo que eu tive fora. 30 anos em Porto Alegre, 8 anos em São Paulo, outros lugares. Fiz 259 júris, estava contando para ele. Um dia eu vou fazer uma sinopse de todos os julgamentos. Se eu me lembrar, mas eu me lembro a grande parte. Tá bem. E eu tô aqui realmente para bater um papo com vocês, graças a Deus. O tema é palpitante e me remonta, né, João? Me remonta ao tempo que eu era guri, que eu era jovem. Eu acompanhei essa evolução, por um lado, e por outro lado, a desevolução. Mas eu me lembro do tempo que eu era guri, como era o relacionamento dos meus pais, dos vizinhos, dos amigos, e como influenciava essas coisas, te influencia. Tu tem que fazer muita força para tu não... O meio é muito forte. Exatamente. Então, eu tenho certeza que eu não precisei entrar nesse círculo vicioso, né? Eu sempre tenho mulheres em casa, estou trabalhando muitos anos, né? E eu sempre converso, nós trocamos ideia nesse sentido. O respeito é muito grande. O respeito que precisa, né? Eu digo sempre, você não precisa concordar, não precisa aceitar, segue a tua vida e o teu pensamento, mas o respeito em primeiro lugar. Então eu digo sempre, não é discriminar, não é isso, não é julgar, mas é respeitar. Silon, as leis mudaram bastante, mas tem uma palavra, tem algo que tem me incomodado nos últimos dias, eu tenho escrito alguns artigos sobre isso.
É a questão seja o crime que for, a droga, que é a maior incidência, a violência, e as pessoas dizem simplesmente que não tem cadeia, que é a impunidade, e eu quero dizer aqui para os nossos ouvintes, nossos telespectadores, que no Rio Grande do Sul tem perto de 50 mil pessoas fechadas. Que o Brasil é um dos países que mais fecha pessoas. É o país onde a polícia mais mata e onde a polícia mais morre. Existe uma guerra. E eu não estou falando nem do trânsito, é uma guerra entre os homens, entre as pessoas, pelo viés violento. E aí eu pergunto, já viu que Alegrete está sendo construído um presídio novo? Já viu que várias cidades? Já viu que algum prefeito pede uma obra para o governador e ele diz, vou te mandar um presídio? Constroem mais presídio do que constroem escolas. E eu pergunto, é impunidade? Dá uma pensada. As cadeias lotadas, as leis cada vez mais severas. Tem um caso em São Francisco de Assis, de feminicídio, que o rapaz talvez, isso é hipótese aqui, baseado nas qualificadoras, que ele vai passar de 20 anos enclausurado. Vai dar 30, hoje a lei mudou, não é mais 30 anos. Passou para muito mais. E eu trouxe uma matéria agora há poucos dias no nosso site, mostrando uma pessoa que se envolveu em Alvorada e que assassinou os filhos porque ele pensava que a mulher não podia ter filhos com o seu sangue. Imagina onde é que chega o grau, não sei do que, para fazer isso. Então, como ele pegou 170 anos, é bom esclarecer que no Brasil nenhuma pessoa fica presa mais que 40 anos. São aqui os advogados que podem me dizer. A lei apertou, a lei mudou. É preciso a lei ser mais severa? O que é preciso? Tu acha que existe impunidade, Silon? Eu não acredito na impunidade. Eu acho que é o excesso de cadeia. Me trouxe num tema que eu me lembrei, me parece que foi Manuel Bandeira que disse, né? Cuida das crianças para não punir os adultos. Teve um que disse mesmo. Fomos a Manuel Bandeira. Então, desde aquela... O doutor Gabriel Marcos Batista, um juiz da Vara do Júri de Porto Alegre, que me disse isso uma vez. Procura ler o Manuel Bandeira, se não assim, para construir, fazendo presídio, um monte de presídio, a Alvorada e outras coisas. Por exemplo, em Canoas, no presídio feminino, tem 300 mulheres presas lá. A maioria não sabe, mas tem. Tem 300. Sim, as pessoas não vão visitar, nem é para ir, não estou dizendo para ir, mas se informem. Eles estão um por cima dos outros dentro das cadeias. Eu visitei em Santiago, o presídio, certa ocasião, faz um tempo, uma cela para 4, havia 16 ou 20 naquela cela, e todos tinham problema com crimes sexuais, que é o nosso tema aqui também, porque é uma violência e é contra a mulher. Violência sexual, de meninos de 18, 19 anos a senhores de 60, 70 anos. E aí eu pergunto para o meu doutor aqui, o Silon, também é a minha doutora, mas o Silon eu vou explorar ele um pouquinho mais, o seu conhecimento nessa área. Hoje a gente fala assim muito, Silon, agora há pouco está aqui no jornal um ex-delegado de polícia que assediou, sei lá o que ele fez, e está estupro, condenado por estupro. Estupro, assédio, atentado ao pudor, aquela que também que tem Nova Esperança nessa semana não foi preso porque ele estava, como é que dizia? Ele estava importunação sexual. Classifique para nós o que é um e o que é outro. Eu vou te dizer o seguinte, em Porto Alegre tem a Cidade Baixa, que é o lugar da boemia da noite, foi da boemia, né? Com Carinhoso, com o Lupicino Rodrigues, esse era o fato lá, da Cidade Baixa. Ali tem a Luiz Afonso, ali tem a Lima e Silva, aquelas ruas famosas da noite de Porto Alegre. Então, me chamou a atenção do que eu li ali, lá está dividido. Uma rua é cheia de mesas e cadeiras, só de mulheres. A outra, do outro lado, está cheio de cadeiras, só com homens. E a pergunta que não quer calar, que eu tenho conhecido lá, eu pergunto, escuta, por que isso? A questão que tu colocaste aí, eu já não sei definir o que é assédio, eu não sei o que é tipo qualquer como imputação sexual. O flerte. Um assovio. O flerte. O flerte, exatamente. Tudo vai ficar englobado na mesma coisa. Tu faz o registro, leva o registro, disseste ali, e vai acontecer o quê? A polícia vai lá e te prende. Agora, vamos e viemos. A estupidez que eu estive tramando aí há pouco tempo atrás, quando mataram aquele cara lá,
acho que umas 50 pessoas mataram um cara, a pedra, a bordoada. Viste aquele caso? Horrível, claro. Horrível. Mas, então, condeno totalmente. onde é que nós estamos? Nós estamos voltando a barbárie. Não só lá, doutor Silon, fale mais pertinho, não só lá, doutor Silon, na Bahia também, cometeram um crime contra uma criança e iriam seguir. Daqui uns dias vão matar um inocente e estão achando que a justiça é feita pelas mãos. E como é que pode... Eu sou desde o início, a minha mãe sempre dizia, vocês nasceram de uma mulher que passou 9 meses curtindo, mudando a vida delas, mudando a maneira de ser, mudando o corpo, mudando tudo por vocês. Então vocês nasceram de uma mulher, vocês têm que ter o respeito por elas, profundamente o respeito. E quando apertava a coisa, ela dizia, vocês nasceram da onde? Aí ganhava a discussão. A primeira coisa que eu vejo quando um sujeito fala das mulheres, esse machismo enclausurado e internalizado até mesmo nas mulheres, eu penso assim, vocês não tiveram mães, vocês não têm esposa e vocês não têm filhas, ou pelo menos tem um amigo que tem uma filha, eu fico horrorizado. Mas ainda sobre esse caso que o senhor falou da Rua da Praia, lá da Lupicínio, Cidade Baixa, a Europa tem certos casos que os bares, os homens ficam de um lado, as mulheres de outro. Tem professores lá, em alguns lugares no país, nos países, que eles para se reunir com a aluna, a porta fica aberta. Por quê? Porque é muito grande a onda de violência, de assédio, de tudo isso. Mas a gente tem que presumir o quê? A inocência. E a gente tem que presumir a boa-fé. Até onde vai a boa-fé e até onde vai a lei e a palavra da vítima, muitas vezes, contra a vítima é importante. A palavra da vítima é importante no processo criminal. Tanto é verdade que no processo de assédio, processo de estupro, presumido ficto ou o consumado, é feita a oitiva prova penal, que eles chamam, cautelar, é ouvida primeiro a vítima. Separado os dois, só o advogado, o réu fica lá fora, não entra, vai ser ouvida a vítima primeiro. Você faz a prova cautelar antes para que a vítima não se exponha mais depois. Faz antes, faz essa prova antes. Então é dado toda a certeza da palavra da vítima. Quer dizer, tudo é a vítima. E ela pode ser decisiva? Pode. Para prender o sujeito? É claro que a gente vai questionar, vai perguntar, vai criar conflito, vai perguntar, porque a gente está vendo que muitas vezes não pode só a criança ir lá e ser dona da verdade. Assim como a prova também, nós temos um processo. A criança fantasia, eu já vi vários casos. Fantasia sim. Basta começar a conversar com ela. Conversar. E aí, induzida às vezes. Exatamente. Tem uma moça no colégio aí, que ela acusou um senhor de 70 anos de... Eu sei. E aí... Desse fato. Ele é cliente nosso. E aí eu perguntei, no dia que ela foi ouvida, e ela foi na sala de audiência, a juíza perguntou para ela, escuta, o que houve, minha filha? Ele me abraçava, me pegava por trás e me dava um beijo na boca. Bem assim. Nós começamos a questionar, o beijo foi só um beijinho no rosto, começou a mudar. E as coisas são assim, processo criminal, processo de que envolve menores, essas coisas todas, é muito difícil para trabalhar, geralmente por causa da prova pré-estabelecida. E assim como também o processo de estupro, muitas vezes. Muitas vezes realmente é difícil de caracterizar. Sim. Quando não há condição carnal. Depois, por exemplo, vamos ver que nós estamos no debate, porque eu quero ouvir a Sanandra também. Aqui em São Gabriel tem uma celeuma mundial, Sanandra, porque prenderam um casal, saiu em todos os jornais, foi na Santa Casa a menina com 11 anos, chegou lá com sangramentos, com costelas quebradas e morreu. Esses hematomas e tudo isso que havia nela foi um vazamento de uma informação que depois o legista não confirmou. Até então, os pais foram presos por serem os principais suspeitos. E, claro, todos nós somos culpados ou inocentes até provar o contrário. Mas meteram esse casal na cadeia. Hoje não se entende lá, a direção do hospital, polícia, estão trabalhando. Nesse caso, o legista disse que ela morreu de pneumonia. Então é duro para um pai, para uma mãe. Aí a determinada conversa, a mãe disse, mas eu vi ele fazendo alguns atos libidinosos, ela teria falado, sei lá, por coação, por medo, sei lá o que ela falou. Então é difícil nessa questão a gente saber até quando ela é verdade, até quando ela não for verdade. E no caso, às vezes, da violência que você vê, como é em Jaguari, vocês podem depois abordar o caso que vocês quiserem, que eu estou relatando aqui. Em Jaguari, um senhor, inclusive depois que saiu aqui no nosso grupo, a polícia nos pediu o vídeo e a gente passou.
o vídeo mostrava, até uns ficaram bravos com o vídeo, porque essa pessoa está filmando e não está defendendo, mas tem que filmar. Eu escrevi dizendo, é preciso ter a denúncia à prova. Ele correu atrás dela, derrubou ela, não contente, ele chutou. Aquilo percorreu o país, aquela cena. Ele de botas, e aí o delegado, casca grossa, já baseado nas evidências, prendeu, porque a prova está ali, você está vendo a prova, não tem de vou ver, vou saber depois. Então eu queria que vocês analisassem aqui com a Sanandra esse tipo de violência, a questão da prova, a questão de ter alguém perto, e quantas mulheres hoje no Brasil sofrem caladas e não há testemunha, não há nada. Parece que é a história de antigamente, né, que acontecia o estupro, a mulher não podia denunciar, porque ela denunciava, virava ela a sem vergonha, porque onde é que se viu, o cara é de sociedade. Quanta coisa tem que mudar ainda, não é, Sanandra? Muito, muito. Inclusive, assim, nesses casos, as provas assim são fundamentais, né? No caso da minha irmã em si, né, tem as testemunhas que foram os vizinhos, né, que graças a Deus conseguiram salvar ela, né? Eles viram toda a cena do crime, né? Viram tudo e conseguiram, né? Viram ele com a faca na mão, viram ele desferindo os golpes. Sanandra, desculpe, que faca era essa? Ele não, pelo que eu sei, não costumava andar armado. É uma faca de cozinha, uma faca do almoço, da carne? Era uma faca de cozinha, aquelas de cortar carne, sabe? Aquelas de açougueiro. Bem afiada, pelo jeito. Muito, muito. Tu vê a foto, assim, ó, da faca, tu diz, meu Deus, ela tá viva, é um milagre. Porque é aquelas bem fininhas, sabe? Sim. Bem afiadinhas, assim, ó, com aquela ponte E bem onde aguda. pegava, ia abrindo. E abrindo. E aqui a gente vê a foto do rapaz, isso que está na camisa dele. É sangue. Ah, que coisa impressionante. Sangue. E a camisa dele era branca, né? Eu sei porque a gente estava no almoço. Lá E na vocês minha mãe, almoçaram em família, me conte? nós almoçamos em família. Lá na minha mãe estava tudo tranquilo até então. Aqui em Santiago, Jaguari? Aqui em Santiago. No próprio apartamento? Não, na casa da minha mãe. Certo. Isso. Aí ele almoçou com nós porque tinha chovido bastante e as estradas lá estavam ruins, então ele não quis ir almoçar com a mãe dele para ficar com a gente. Aí almoçamos, tudo bem tranquilo. Aí de tarde eles foram embora, 13 e pouco da tarde. Pro apartamento. Pro apartamento. E foi tudo onde começou. Começou ali uma discussão. Não veio ao caso eu dizer o motivo, mas foi um motivo muito fútil. Eu não quero expor a minha irmã também, isso, né? Isso, em respeito a ela. É. Mas assim foi um motivo fútil por ciúmes, sabe? E daí começou uma discussão. A sorte que a minha sobrinha estava junto, né? Daí a minha irmã chegou em casa, foi deitar no quarto, e a minha sobrinha foi deitar no quarto dela. Aí a minha sobrinha deitada começou a ouvir aquela discussão mais tomando uma outra forma. Isso, é. E já saltou, assim, da cama, assim, apavorada, que ela entra no quarto, ele já estava sufocando ela. Como da outra vez. Sim. Aí a minha sobrinha partiu, assim, pra cima dele e disse, para, Fábio, tu é louco? E daí ele parou, assim, e começou meio que... ela que é a culpada, sabe? Começou meio que virar o jogo ali. Aí eu sei que eles continuaram a discussão. Minha irmã levantou, eles foram em direção à sala e elas começaram a falar, vai embora, a gente não quer mais tu aqui, vai embora. E ele disse, daqui eu só saio morto. Aí ele pegou, começou a arrumar as coisas dele, ele chegou a arrumar uma mochila de roupa, não sei se na cabeça dele ele pensou, eu vou matar ela e já vou deixar a mochila aqui pronta, porque depois, quando eu finalizar, eu só pego a minha mochila e fujo. Sabe? Acredito que tenha sido isso que se passou na cabeça dele, porque ele deixou a mochila bem na porta, pronta, com as coisas dele. E foi em direção à cozinha. Pegou a faca. Essa faca estava por cima da mesa? Não, estava dentro da gaveta. Na gaveta? Na gaveta. Ele abriu a gaveta, pegou e botou no bolso. E veio em direção a elas. Nisso, a minha irmã pegou a minha sobrinha e abriram a porta para fugir. Ele já veio e já agarrou ela pelos cabelos e puxou para trás. Não deixou elas fugirem. Nisso, ele já conseguiu derrubar ela no chão e já pegou a faca do bolso e já começou. E nisso, a minha sobrinha já começou a intervir. Já começou a dar murros nele, coice, agarrava ele assim, sabe? Puxava assim, até pelo olho, assim, para tentar, sabe? Que ele errasse E aí eu sei que começou aquela luta ali, a minha sobrinha
tentando fazer ele parar, e a minha irmã também Então se alongou por alguns minutos. se alongou, durou assim, eu acho que uma meia hora, eu acredito. Foi muito tempo. E daí começou aqueles gritos por socorro. Daí os vizinhos que estavam no andar ali escutaram e já saíram e foram para a porta e começaram a falar com a minha sobrinha. Só que estava chaveada a porta. Aí nisso a minha sobrinha conseguiu abrir a porta para pedir socorro, Aí os vizinhos conseguiram entrar e começaram a falar: para, Fábio, para. E não adiantava. Todo mundo falava para ele parar e ele não parava. Ele estava fixado, possuído e queria matar. O objetivo dele era matar. Ele estava focado nisso. A minha irmã falava: Fábio, teu filho, não esquece do teu filho, tu tem um filho para criar, para com isso. E a minha sobrinha falava: a minha mãe, ela é tudo para mim, não mata ela. E ele simplesmente falou assim para ela: esse vai ser o último dia das mães que tu vai passar com a tua mãe viva, porque eu vou matar ela. E o Giovanni, o vizinho lá... Aí, nisso, o Giovanni não entrou ainda nesse momento. Quem foi o Vitor, quem conseguiu entrar foi o Vitor e a Rafaela. Aí eles começaram a falar: para, e não podiam se aproximar. Ele só dizia: saem e fechem a porta. Saem e fechem a porta. E ele com a faca na mão. E ele com a faca na mão. Aí, desferindo os golpes, e a minha irmã lutando com ele. A sorte que ela tem muita musculatura. Ela é personal trainer, certo, né? E então ela tem muita força, assim, ó, porque se fosse uma pessoa fraquinha, ele tinha finalizado o serviço, sabe? E daí ela usando as mãos o tempo inteiro para se defender dos golpes de faca. Mesmo assim, ele conseguiu, né, dar uma facada aqui nessa região dela. Quase fatal. Quase fatal. Inclusive, o médico disse que mais uns 3 centímetros poderia ter sido fatal, né? Ela levou 3 pontos aqui. E as mãos nem se fala, né? As mãos, ela ficou toda picoteada, né? Tanto que deu todo esse estrago aí. Tanto que a tua sobrinha estava lá com a roupa também ensanguentada. Também Imagina toda a cena, ensanguentada, porque foi uma luta constante e incessante para se salvarem. Eles chegaram a agredi-lo com algum extintor, que se tivesse falado, Sim, alguém pois falou? aí, como eles falando não adiantou, no desespero, o Vitor pegou o extintor, entrou de volta e acionou na cara dele o extintor. Quando ele acionou, ele ficou meio que asfixiado, assim, e meio tonto, eu acredito. Ligou o extintor? Ele ligou o extintor na cara dele. Certo. Sabe? E daí ele ficou meio que sem ar. Sem ar, assim. E tipo assim, ficou que ninguém se enxergava ali, sabe? Aí aquilo ali ajudou muito também. Aí eles conseguiram escapar. Daí ele... Mas mesmo assim, ele continuou em cima dela e continuou mesmo assim. Que coisa. Aí ele pensou: bom, isso não adiantou, eu vou pegar e vou bater na cabeça dele. Daí ele pegou o extintor e deu umas 4, 5 batidas na cabeça dele forte, até que ele desmaiou. Foi muito longe esse atrito? Foi muito, assim, ó. Daí, quando ele desmaiou, aí que o Vitor e a Rafa conseguiram puxar a Suzy, que ela estava por baixo dele. Eles arrastaram a Suzy, porque ela já estava sem força, perdendo muito sangue. Já estava, assim, quase que inconsciente já. Ela não conseguia caminhar, não conseguia nada. Aí eles arrastaram ela e arrastaram até o outro apartamento da Rafa, que fica do outro lado. Então, arrastaram por todo o corredor. Até tem uma lista, assim, ó, de sangue por todo o corredor, sabe? Que foi assim que eles conseguiram arrastar ela. Eu vi na sua filmagem. Isso. Eu não vi, todo mundo viu. Sim, é. Aí, conseguiram botar a minha sobrinha e ela no apartamento da Rafa. Nesse meio tempo, a polícia já chegou, porque assim os vizinhos viram, né, a discussão, tudo, e já acionaram a polícia, e eles já estavam por ali pelo centro. Então foi muito rápido, graças a Deus, que não deu tempo dele fugir. Porque ele tentou. Mas ele a tentou história fugir. que poderia ele se atirar do prédio, essas coisas assim? Então, o que aconteceu? A polícia chegou, ele já tinha se recuperado a consciência e tinha se escondido no quarto do casal. Ele se escondeu lá, até a polícia demorou um pouquinho para achar ele. Mas ele foi a nocaute, então, né? Desmaiou mesmo. Ele desmaiou. Foi assim que a minha irmã conseguiu se livrar dele, né? Aí, quando ele recuperou a consciência, ele se escondeu no quarto, porque os policiais já estavam entrando. Ele conseguiu ir para o quarto, em direção ao quarto, se escondeu atrás da cama, assim. Aí os policiais primeiro foram para a sacada ali, ver se ele não... Daí conseguiram achar ele no quarto. Ele não queria entregar a faca. Aí, quando os policiais conseguiram que ele entregasse a faca, ele foi em direção à sacada.
botou as 2 pernas pro lado de fora da sacada e olhou. Só que assim, as pessoas estão falando, ele queria se jogar. Não, ele não queria se jogar. O que ele tentou fazer foi pular pro andar de baixo. Só que lá, como as sacadas são assim, bem rentes uma à outra, ele viu que não ia conseguir, que ele ia cair. Aí ele recuou. Aí, quando ele recuou, daí ele se entregou para a polícia. Foi preso. E continua preso. E continua. E o que depender de nós vai ficar por muito tempo. Eu vi um caso em Jaguari, agora eu quero ouvir o Silon aqui em relação à lei. Um caso em Jaguari, uma tentativa de feminicídio que depois, durante o júri, tiraram a tentativa de feminicídio e ficou por tentativa de homicídio. E ele ficou preso até o julgamento. Esse caso de Jaguari, não sei se vocês recordam. E até saiu no jornal, rapaz. Ele foi na casa dela, cometeu algo assim. A lei ela está mais severa em relação a esse tipo de crime, Silon. Gostaria que você comentasse as possibilidades, Nesse caso do feminicídio, a gente sabe que foi uma alteração do Código Penal. No artigo 121, alteraram, porque essa qualificadora contra a esposa já existia. A colega não me deixa cometer equívoco. Já existia essa qualificadora. Houve até um conflito de legislador na Câmara de Deputados somente por isso, porque já tinha previsão legal, feminicídio. Porque nós tínhamos ali, matar alguém de 12 a 30 anos, tem qualificador, cheio de qualificador. E dentre elas tem contra a família, contra a esposa, contra a descendente, contra a mulher. Já tinha qualificadora. Contra o pai, contra a mãe. Já, é cheio de qualificador. Pessoas que não conseguem se defender, por exemplo. Eu conto sempre um caso que aconteceu em Porto Alegre, para elucidar e ilustrar melhor a coisa aqui. Nós tivemos um caso lá do irmão de um advogado. O advogado este tinha um irmão que era casado, morava em Canoas. E quem pode testemunhar isso, contar essa história? O delegado Abud. O delegado Abud foi meu colega de aula no Unicinos. E à noite, em casa, tocou o telefone do irmão dele. Silon, o Cláudio bateu na mulher, está sendo levado para a segunda delegacia de Canoas, né? Eu queria que tu acompanhasse. Tá, peguei o carro, fui lá em Canoas. Lá. Cheguei lá e tá todo babalou, cara. Tinha levado uns carinhos lá. Mas o que me chamou a atenção, e isso ocorre quase que sempre, a mulher dele estava na frente da delegacia, chorando, gritando, porque ele voltasse para casa, porque ele trabalhava, sustentava a família e ela não podia fazer nada. A dependência é cruel. E bloqueou até que o delegado liberou para ir para casa. E isso eram às 11 da noite. Eu cheguei em casa, era 1 da manhã, o celular tocou de novo, da delegacia. Era o irmão de Cláudio, o Cláudio, Silon, o Cláudio matou a mulher. 32 facadas. Meu Deus. E o que realmente deixa indignado é porque é feito o registro. E eu sou testemunha e acompanho quase sempre. A colega também. A mulher vai lá e faz o registro policial. Vai lá e faz. Quer dizer, prende o cara. Às vezes prende o cara. Entendeu? Mas ela arruma um jeito, junto com os advogados, nós somos culpados disso também, arruma um jeito de fazer uma declaração que é a coisa toda, que eu não quero continuar com a representação. É seguido isso é um problema muito sério para a polícia. Hoje eu recebi aqui uma imagem do doutor Marcelo Batista me mostrando, até eu não conhecia esse... Quem é esse? É o promotor? Não, é o delegado lá de São Chico que trabalhou naquele caso do rapaz que deu 12 tiros numa pessoa. Então é um ciclo da violência. Então ele explica aqui, depois a gente vai publicar isso aqui. Começa com as promessas, a negação, o amor, a reconciliação, a desculpa, a culpa, o remorso. Então tem um ciclo. Eu queria que o delegado explicasse para nós agora, numa gravação que a gente tem, que o Uriel vai colocar. Ele fala da dificuldade em lidar com esse tipo de caso, muitas vezes porque a pessoa não se dá conta do perigo que está correndo. Puder dar um volume para a gente escutar aqui também. Os crimes de violência doméstica são os piores a gente de resolver ou tentar solucionar. Muitas vezes alguém, quando acontece um crime bárbaro como esse, eles começam a procurar culpados. Ah, mas por que a polícia não fez isso? Por que não fez aquilo? Então, tudo que a gente estava ao nosso alcance, a gente fez. Eu sei. Né? Foi o registro de ocorrência, foi a medida protetiva, nos colocamos à disposição. Uhum. No entanto, por vezes, a gente também precisa da participação. Vocês bateram e foram nele para ver se ele estava com arma? Cumprimos mandado de busca na casa dele para ver se ele estava com arma. Não achamos, orientamos ele, porque naquele primeiro momento ele deu a entender que também que poderia matar, etc. Assim, não faça isso. Não faça isso, vai acabar com a sua vida, você é um jovem, tal. E ele? Ele, no primeiro momento, aceitou, tanto é que ele falou para nós posteriormente assim, porque como a gente orientou ele, no dia a gente cobrou ele.
por que tu fez isso? Ele disse, não, eu tinha desistido. Eu tinha desistido de matar ela. E ele alega o filho, É o filho. Ele até nos falou que ele tinha desistido de matar a Paola, tinha desistido de matar a Paola e prometeu para a mãe dele que não iria fazer nenhuma besteira. Porém, segundo ele, o gatilho foi no final de semana, que ele viu o filho, porque ele estava impedido de ver o filho no sentido da guarda, né? Para ter limitações, ter horários, ter datas, né? Foi o gatilho. Foi o gatilho. Daí quando ele entregou o filho no domingo, que ele voltou toda aquela repulsa e ele resolveu, daí ele voltou na mãe dele e falou assim, não, eu retiro o que eu disse, né, que era a promessa de não fazer mal algum para a Paola, né? E aí começou a perseguir ela. Ela já estava sendo perseguida no trabalho, né? A gente coletou inúmeros depoimentos. E ela facilitou, né? Não procurou muito mais medidas. Porque quem estava preocupado com ela eram as colegas de trabalho. E quem estava preocupado com ela era o amigo que socorreu ela. O amigo visualizou que ele estava perseguindo ela e para ela não vir de a pé do trabalho, ele resolveu vir de carro para que ela não ficasse tão exposta, né? Então ele resolveu levar e trazer do serviço de veículo para tentar proteger ela. Então o amigo percebeu, as colegas de trabalho perceberam que tinha alguma coisa estranha, mas ela infelizmente não percebeu. Mas ela já havia perdido a irmã, morta na mesma rua, segundo a gente conversou com a mãe. Exatamente. Como é que pode? E vocês conversaram com ela, ofereceram todas as medidas. Como é que ela reagiu? Ela estava achando que estava tudo bem, que não ia acontecer nada? Qual é a reação? Vocês como especialistas, nervosa, braba, ressentida, com medo? Não, a gente ofereceu ajuda, viu que era um caso diferente e nos colocamos à disposição. Inclusive no domingo anterior à morte, o feminicídio ocorreu meio-dia. Meio-dia e 5 foi o horário que ela estava saindo do serviço. 10 horas da noite do domingo, o nosso policial entrou em contato para ver se estava tudo bem, se ele não tinha incomodado, não tinha procurado ela. Nós colocamos ela numa casa alternativa à dela. Nós retiramos ela da casa dela, porque a casa dela, o agressor sabia onde ela morava. Nós retiramos ela da casa e colocamos numa segunda casa que ninguém sabia. Ela sai depois que isso 4, 5 dias antes, né? E depois ela flexibilizou aquelas medidas, achou que não era necessário, saiu da casa e voltou para sua casa de residência. Doutor, dessas 10 vítimas, o senhor sabe melhor que eu, 1 ou 2 tinha medida protetiva? Difícil, né, doutor? É difícil, mas nós temos um ditado aqui no interior que diz o seguinte, né? Quando a formiga quer morrer, cria asa. Tu abre mão de todo o aparato protetor. Eu tive uma audiência um dia desse lá, que o juiz disse para o réu, me dá o nome que eu te dou a liberdade. E ele disse, não, se eu der o nome eu não saio do fórum. Quer dizer, esse tipo de coisa acontece no caso desse. Tu simplesmente ignora. Ah, mas a justiça vai te dar proteção. Não dá proteção, coisa nenhuma. A justiça vai te proteger, proteção à testemunha, não protege. Isso é conversa fiada. E vamos e viemos. Nesses casos aqui, o que nós temos é a vitimologia. A vítima vai atrás do evento criminoso. Ela provoca. Por exemplo, esses casos dessa mulher que eu contei lá de Canoas, eu não precisava aquilo. Ela tinha medida, tinha tudo. Não, enquanto não soltou o cara, não chegou. Levou 32 facadas. Quer dizer, a mulher muitas vezes, embasada em certos fundamentos, ela abre a guarda. Quer dizer, abre. Quer dizer, aí cria o caso esse aí lá de Porto Alegre, por exemplo. O cara já não olha para a mulher mais, não olha porque é assédio. Se tu der um assovio, vai para lá na delegacia. Se tu fez ou não fez, não importa. Ela foi lá, a força probante que ela tem para justificar o pedido que ela fez. Entendeu? E depois, eu digo isso, colega, porque acontece aqui no escritório. Depois ela vai lá, faz uma declaração, ela vai lá na delegacia, ignora a patrulha da Maria da Penha. Tem uma patrulha que vai cuidar. Sim. A patrulha, né, doutora? A patrulha Maria da Penha. A patrulha cuida, dá todos os elementos para ela não fazer bobagem. Pois ela faz. Esse tipo de coisa. E o que nós chamamos de vitimologia. A vítima vai atrás do evento criminoso. Ela provoca, ela vai atrás. Viu só? Importante. Pode analisar, se quer comentar, se não quer comentar, né? O caso da Paola. Por que a gente está falando do caso da Paola? Porque nós temos que seguir erguendo essa nossa bandeira. Eu, desde que sou jornalista, eu falo disso, trabalho disso, tento levantar campanhas sobre isso. E quero que as mulheres falem, se empoderem, porque ainda quando eu estava na faculdade,
na nossa tese de mestrado e doutorado, eu assisti uma delegada de polícia muito empoderada, e ela disse assim, primeiro grito, tem que dizer assim, não grite comigo em primeiro lugar, porque eu não sou tua empregada e nem teu capacho. É a primeira e última vez. Gritou de novo, depois, aí voltando ao delegado Batista, ele disse esse ciclo. Ele grita, depois ele dá um tapa, depois ele tenta outro artifício, e ele vai, cedo ou tarde, cometer isso. Exatamente. Não todos, mas a maioria. Sanandra, é uma situação muito delicada, muito difícil, porque a mulher ela entra no círculo vicioso. Agora a lei, se a mulher denuncia, a lei de Maria da Penha não pode mais retirar, não é, doutor Silon? Se houver denúncia, não, mas enquanto não tem denúncia, dá. Sim. Dá. Sim. É isso. Eu sempre... Né, doutor, desculpe. A doutora vai comentar isso. Se não houver denúncia, pode fazer a declaraçãozinha da baixa, pronto. Sim. Né? Denúncia formal. Deus promotor, né? Eu sempre digo assim, ó, as pessoas dão sinais. O tempo inteiro as pessoas dão sinais. Então, se tu começou a se relacionar com alguém e essa pessoa já teve qualquer atitude grosseira, já é o primeiro sinal Apertou que essa no pessoa... braço, por exemplo. Já é o primeiro sinal que essa pessoa não é para Com você. violência. Tira da sua vida enquanto é tempo. Não espera acontecer o pior, sabe? As pessoas dão sinais. Então, assim, ó, primeira grosseria, tira da tua vida, às vezes sabe? os calmos, que são Nós calmos, mulheres, assim, ó, hoje em dia, graças a Deus, né, as mulheres são independentes, elas têm seus empregos, Algumas, se Sanandra. viram. Claro, algumas, né? não é uma regra, Tem né? umas que eles Infelizmente. tomam conta. Olha o que aconteceu com o rapper Só que, nos assim, ó, Estados Unidos. no caso da minha Ela irmã... estava com tudo na mão dele. Ele, um cara de extremo perigo, que chefiava muitas pessoas, podia mandar matá-la. E ela viveu todo esse tempo de angústias com um cara de alta sociedade, com milhões de seguidores. Vê esse cara aqui no Brasil, esse advogado aqui que expulsou a menina por ciúme. Agarrou pelo pescoço e atirando graças às câmeras. E aí ele foi preso e ele era um influencer com milhões de seguidores. Então, é muito fácil ir para a televisão, ir para a rede social e você ser o bambambam. E lá por trás está tudo aquilo. E as mulheres não conseguem denunciar por medo, por questão financeira, medo de, às vezes, vergonha, Sanandra, da sociedade, assim, vergonha da rua onde mora. O maior problema não é nem a dependência financeira, é a dependência emocional. Eu acho que o maior problema disso tudo é a dependência emocional. Que muitas mulheres não conseguem sair desses relacionamentos tóxicos, abusivos, sabe? Infelizmente. Sim. Nós vamos chegando para o final, mas tem algo que eu quero te perguntar ainda. Isso tudo que aconteceu na vida da sua irmã, gastos para cá, cirurgias, fora o trauma, mudou toda a vida dela, Muito. Os custos disso tudo. Isso aí não tem justiça que devolva, né? Infelizmente, o trauma, assim, nada vai voltar como era antes, né? Nada, não tem como apagar o que aconteceu naquele domingo, né? Infelizmente. Mas, assim, ó, a gente vai lutar por justiça. A gente só quer que a justiça seja feita, né? Então, assim, quanto aos gastos, né, a gente vai acionar, né, lá no âmbito civil, né, com certeza, para tentar ser ressarcido por esses gastos, né? Só que o psicológico não tem como recuperar, né? Isso é uma coisa que é um trauma que vai ficar para sempre e é só ir tratando, né? E talvez o tempo amenize. O tempo, né? O tempo, com certeza. E assim, ó... A tua sobrinha voltou para a escola? Ainda não, ela volta Pois é, semana ela que vem. também está perdendo aula. Sim, né? todo mundo. Na verdade, afetou todo mundo. Eu não consegui trabalhar essa semana também, sabe? Então, assim, é todo mundo. Mexe com toda uma estrutura, sabe? Da Mexe região, com todo inclusive, mundo, né? Com todo mundo, assim, ó. Certo. Sem falar, assim, ó, nas dificuldades que, graças a Deus, ela está fora de risco, ela já fez a cirurgia, mas a gente tem uma grande luta pela frente, porque ela está com as duas mãos imobilizadas, ela não consegue tomar banho sozinha, ela não consegue se alimentar sozinha, ela não consegue ir ao banheiro sozinha, entendeu? Então, assim, ó, tudo ela depende da gente. Pensa para uma mulher que sempre foi independente. Certo. Personal trainer, sempre ativa, né? Sempre ativa, independente, sempre nativa. Imagina. Treinando quase todos os dias. Todos os dias. Ela treinava todos os dias, sabe? E daí acontecer isso, né? Então, assim, ó, tem coisas que não tem como recuperar. Mas, Sanandra, vamos analisar, então, que algo assim muito interessante que ela está viva,
que ela está bem, que Com fez as certeza, cirurgias e está com tudo certo. certeza. E que o Fábio liquidou, não com a vida dela, porque ela está bem. Ele não Exatamente. conseguiu. Mas a dele fica bem difícil, porque ele também tem pai, são pessoas já de certeza. idade que sofrem, Com são duas certeza. famílias que sofrem, Duas são famílias amigos que que sofrem. sofrem, duas cidades que sofrem, e que sirva para que outras mulheres denunciem, para que outros homens passem a pensar. Eu sei que quando o Exatamente. criminoso quer cometer o delito, ele não olha o Código Penal, né, doutor? Não vai lá olhar para ver o que tem, ele simplesmente Aliás, cede à impulsividade. Né? Aliás, o Código Penal, os códigos de contenção, Código Penal, processo penal, ele não está ali para o bandido, ele está ali para todos. Ninguém diz que o advogado não vai cometer um crime, não diz que o senhor do comunicador vai cometer, ou a colega, qualquer um de nós. Ele não está ali para esse tipo de pessoa. Ele está ali inerte para ser ativado. E pode um advogado, pode um juiz, pode cometer barbaridade. Exatamente. Quer dizer, Todas as profissões. Exatamente, tem tudo isso. O que muda é a forma de tratamento. Se é um juiz, tem cadeia especial. Se é um advogado, tem cadeia especial. Mas o crime é o mesmo. Doutor, se é um delegado, também tem. Também tem. E eu não estou sendo contra essa lei da casa de detenção, não sei como é o nome que eles falam, porque tem uma regra lá na lei para que o policial, se um dia cometer algum crime, para que ele não vá lá para a vala comum. É uma questão de segurança, né? Segurança e também para que ele não seja compelido a denunciar lá como é que é feito as coisas e tudo isso. É uma proteção que eu não vou entrar no mérito, mas realmente tem cadeias especiais para políticos, inclusive, que a gente não vai enfocar aqui. Mas eu não sei se o Fábio está aqui ou está em Jaguari, eu não sei onde é que ele está. Está aqui. Está aqui. E provavelmente que vai continuar, porque, doutora, a tentativa de homicídio, ela vai a júri popular. Vai a júri, sim. No caso, vou comentar o caso das moças, e a tentativa, essa aí é feminicídio, vai a júri popular também. Vai a júri. Todos vão, né? Todos vão. E vai Crime ter mais doloso contra a isso, né? vida, vai a júri todos. Vai enfrentar a sociedade. Vai enfrentar. A sua sociedade. A não ser que, e a colega sabe o que eu vou dizer, é uma estratégia de defesa. Desaforar o processo daqui, Certo, para outra cidade. justamente alegando que aqui ele não vai ter a independência na decisão. Exatamente. Ele pode fazer isso. Ele pode fazer, o direito dele. É bem provável. Bem provável que pode fazer. Então ele Mas pode. não sei grande qual, repercussão, não geralmente. sei qual é o Ele advogado vai dele. tirar o foco daqui. Até eu gostaria de deixar aqui abertos os microfones do nosso Estação NP para os advogados, o advogado do Fábio, para que, se quiserem se manifestar, sabe que nós estamos inteira à disposição. Não estamos condenando alguém Não, não. porque estamos narrando os fatos e pedindo que a justiça seja feita à sua maneira, à sua forma e ao seu tempo, né, Sanandra? Com certeza. E eu já aproveito para deixar aqui, né, um alerta assim, ó, a todas as mulheres, assim, ó, o primeiro sinal, né, de agressividade, não hesite, sabe? Nenhuma mulher merece passar por isso. Né? Então, assim, ó, denunciem, não se calem. Isso mesmo. Né? Fiquem atentas aos sinais. As pessoas sempre dão sinais, é sempre o que eu falo, sempre dão sinais. Então, não hesite em denunciar. Certamente. Doutor Silon, eu vou lhe agradecendo. Ainda ficou coisa para trás, né? A gente Outra vez voltaremos aqui. A gente não esclareceu bem aquela questão do assédio, do estupro, do... como é que é? Como é que é o Nova Esperança, Uriel? Importunação. O que seria uma importunação sexual? Olha, tio, nós tivemos lá no escritório um cara de uma loja aqui, está tramitando importunação sexual. Ele passava todos os dias incomodando. Furtivamente, ela passava por ele e ele dizia bobagem. Importunava, entendeu? Tu é Não bonita. havia toque de não, nada. não havia toque, não havia nada. Importunava, entendeu? Importunava. Quer dizer, ele não é que nem o Bill Clinton, que cometia estupro No mental. salão oval. Mas estupro mental. E aí? Porque o crime tem três momentos. O objetivo, ou seja, a peça, que eu vou cometer o crime, a operacionalidade e a execução. Se não tiver um desses três, não é crime. Certo. Tem que ter os três. E tem o ato libidinoso? Tem o ato libidinoso, que trouxeram a inteligência do 214, trouxeram 213, hoje em dia está tudo incluído 213, é estupro presumido, fico e consumado. Mas então não precisa haver conjunção carnal. Exatamente. Estupro presumido. Mas é feia essa palavra, é terrível, né? Qual é? Estupro. O presidiário chama de Duque 13. Minha nossa. Duque 13. Tu lembra do Paulo Maluf? Claro que lembra, um cara lido, um cara Claro, que estudou muito. Da mamãe, da vovó lá, da Boca Abraço. O Paulo Maluf me larga uma pérola que matavam, sabe? Que estuprava e matava. Né? E ele um dia inventou de dizer estupre, mas não mate.
O Maluf disse, isso está registrado. Qualquer um pode dizer. Mas um juiz, aquele o Guedes, que me escreveu um livro chamado Estupro Culposo. E aí? Lê um livrinho, eu tenho lá, vou te prestar. O Estupro Culposo. E aí? Doutor, sabe Por culpa. Sabe quem é que disse aquela frase que tinha que construir escola? Eu acho que não foi o Bandeira, acho que foi o Darcy Ribeiro. Não, foi Bandeira. Será? Foi Bandeira. Vamos pesquisar e vamos Tudo bem, tudo bem. Dou a mão palmatória se estiver equivocado. Dou a mão. Só para mexer com o senhor. Dou a mão palmatória. E lhe agradecer por esse carinho, por essa atenção e parabéns pela sua atividade. Às vezes as pessoas dizem, um vagabundo desse não merece advogado. A lei não anda se não tiver o advogado assegurando os direitos, não consegue ter uma audiência, nada. É lei. E a lei... Sede lex, dura lex. Dura lex. É dura lei, mas lei. É mesmo assim a lei, né? É assim? É assim. E esperamos lei dura para esses crimes, esperamos que alguém veja por quê. Com a tornozeleira, com a medida protetiva, com a lei agindo, com a imprensa divulgando, muitos episódios são evitados. Eu penso assim, Sandra. Mas tem Com muito certeza. grupo, tem os grupos de proteção mesmo, que interferem. Esses grupos, eles interferem em tudo, tipo. Quais os grupos? E os grupos de proteção do criminoso, proteção para os benefícios do criminoso, quer dizer, eles interferem em tudo. Tipo. O juiz não é imune, ele é de carne e osso. Sim. Ele está ali. Ele precisa responder a esses apelos. Esses dias eu coloquei uma matéria, um vídeo, porque quem estava comandando o tráfico, o crime lá em São Francisco, é um de dentro do presídio lá. É outro assunto. Um dia nós vamos debater isso aí. E aí um vídeo que a gente colocou de um rapaz se queixando que os maus tratos dentro do presídio deu quase 2 milhões de acessos no nosso Instagram. E eu andei lendo milhares e milhares de comentários, eu andei lendo alguns. Não achei nenhum que dissesse assim, olha, a lei está escrito que é para prender o cara, não para fazer tudo isso que estão fazendo. Ninguém disse. O senso comum e as pessoas revoltadas não tem piedade nenhuma. Estava uma vergonha. Realmente, as nossas cadeias, os nossos governos só sabem empilhar a gente, não tem ressocialização, não tem nada e a pessoa sai de lá pior. Tem uma voz comum do presídio que diz assim, ó, a cadeia educa para a cadeia, não para a liberdade. Nunca vai te educar para a liberdade, educa para a cadeia. Eu conversei com um cara hoje, faz 5 dias que ele saiu, ele me disse, Silon, eu não sei o que eu vou fazer, não sei. E ficou 9 anos preso. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu digo, não vai voltar para lá, eu não sei. Pois é. Mas eu digo sempre, Silon, se chega na empresa para trabalhar 5 pessoas e te pergunta assim, o que tu fez na vida? Eu trabalhei tal. O que você fez? Nunca trabalhei. E você? Eu sou lá de tal lugar, quero um serviço, também nunca trabalhei. Outro eu já trabalhei, tenho experiência. E o senhor? Olha, eu tenho passar uma vida pregressa não muito... O que tu fez? Tem que contar. Eu tive preso por isso. Tu acha que ele vai dar preferência para aquele? Não. Claro que não. Só para... Teve um caso para encerrar, eu sei que o senhor está no horário. Aqui em Encharqueada, o cara dava emprego, era um empresário, dava emprego numa fábrica de couro que ele tinha lá e empregava mais de 20 pessoas. Até que um dia, um daqueles que ele beneficiou juntou outro, precisavam de dinheiro, foi lá, assaltaram e mataram o cara. Brabo. O benfeitor. Doutor Silon, parabéns por essa voz bonita. Muito obrigado. O senhor podia ser radialista, locutor. Eu estou à disposição. Olha. Eu queria ver o Verdade, senhor no júri. Tenho dois Jaguari para fazer. 2. Uma mulher botou fogo na companheira, porque achou que ela não tivesse debaixo do colchão, e o outro deu uns balaços no vizinho dele aqui em Nova Esperança. Júri popular? Júri popular. Tem 2. Fiz um quarta-feira lá. E agora nós temos 2, eu e o Gisel. Mas eu tenho que lhe assistir. Eu aviso. Tá bem. Eu transmito aí. Sanandra, já passou o pior, você está mais tranquila, siga com a tua luta. Com Parabéns certeza. por essa... Eu vou dizer uma guria, né, que tu é muito jovem. Obrigada. Destemida, assim. E vamos levar adiante essa bandeira de conscientização, de empoderamento feminino. Com certeza. Muitas vão denunciar depois desse nosso programa aqui, tenho Como é certeza. que era Com o nome certeza. do radialista americano aqui? O radialista americano que tinha um programa de entrevista. Litterman. O Litterman, o Litterman. Veio na frente do Litterman aqui. Eu achei que o senhor falava, o Paulo Franz. Não, o Litterman. Lembra do Paulo Franz? Ele já morreu, né, o Litterman, mas era Correspondente. sensacional o Litterman aquele, sensacional. Viu? O cara era fora de sério. Tá aí, ele está oferecendo um emprego para nós aí, quem sabe? Eu? Por que não? Por que você não pode fazer um debate aqui da advocacia, convida a OAB, faz um programa semanal? Podemos comprar um horário? Sobre esclarecimentos das leis, a lei que está para servir o cidadão. Sabe quando eu sofri violência, quando era menino? Todo mundo sabe da minha vida, Sanando. Se tu não sabe, vai ficar sabendo. Tem um livro, Minha Vida é um Livro Aberto. O Mocinho Aventureiro escreveu. Eu apanhava tenho lá. até por dentro do olho. Esse aqui comprou todos os meus livros. Eu tive que vir buscar o autógrafo aqui, o danado Olha a descontração nesse finalzinho aqui. Foi verdadeiro. Eu fui adotado, então já sabem disso. A Suzana disse, pare de falar que tu sofreu violência, que tu apanhou, mas eu vou falar uma coisa séria, boa aqui.
Eu ia passando na frente da polícia porque amedrontava as crianças que a polícia era para bater, para surrar, que a polícia não podia chegar perto. E eu ia passando na frente da polícia e pensei, vou denunciar essa minha tia Maléva aqui, essa madrasta. Dei uma olhada assim, a personalidade no índio é forte. Né? Dei uma olhada assim, é aqui que eu vou chegar. Por que eu quis chegar? Porque eu cheguei no Fuquinha, na porta do Fuquinha, para servir e proteger. Digo, é aqui que eu fico. Aí quando eu botei o pé, pasmem os senhores e as senhoras, quando eu botei o pé, eu fiquei com dó dela, vão prender essa mulher. E daí, eu que sou o culpado. Fui para casa quieto. E tornei a apanhar novamente. Tá vendo? Não dá para julgar, né? Mas eu era uma criança. Com certeza. Eu tinha 8 anos. Obrigado por tudo. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo espaço. Paz e amor e reconstrução. É o que pra sua precisamos, família. é o que queremos, né? Paz para as nossas mulheres. Deixem nossas mulheres viver. Você é solteira? Sou solteira. Olhem aí. Bonita, morena, bonita, advogada, estudada, deu sucesso. fala bem, Deu certo. solteira. Tá aí. É? Silon casado. Sou casado, né? Abraço para sua família. Estão escutando, estão Quantos assistindo, anos? né? Quantos anos de casado? 22, 23. Eu te ganhei. Olha, eu já perdi as contas. Eu estou por uns, acho que 30 e tantos. Acho. E se tivesse que fazer essa aventura, faria de novo. Ela vai ficar exibida lá ouvindo isso, né? É. Faria de novo, faria de novo. Eu também faria. Faria de novo, tudo faria. de novo. Aliás, eu casei uma vez só. Nunca mais quero casar. Eu digo, quem casou não casa de novo. Porque amo a minha mulher e é uma companheira e nós temos uma família muito unida. E nós, todos da minha família, Sanandra, nós abominamos qualquer tipo de violência. E eu digo, vou dizer aqui a última frase, não é minha, é do Zé Geraldo. A violência física é a última instância do ser humano e é a maior demonstração de fraqueza, a violência física. Quando esgotaram-se todo o diálogo, os argumentos, a inteligência. Então você que sai na rua e quer dar soco no motorista que te passou na frente, quer dar tiro e não sei quem, pense, a violência desta forma é um sintoma de fraqueza e vou além, de burrice. Com Me certeza. desculpe. Com certeza. Eu tenho uma teoria comigo que no trânsito é cortesia. Eu já tomei por base para mim ver. Aí eu paro para passar. Esse Silon, É doutor Silon, não é cortesia. fácil. Eu vou lhe chamar aqui de novo, doutor Silon, para a gente debater tudo isso. Para brilhantar aqui também. Tá bem, obrigado. Podcast Deixa Eu Te Contar fica por aqui. Muito obrigado ao Uriel Menezes, obrigado a Sanandra, obrigado ao doutor Silon, meu grande amigo que eu pude rever, e também pude estar frente a frente com essa menina maravilhosa que é advogada. Olha as mulheres como estão empoderadas. Tchau, tchau, beijo e até a próxima Se sexta. Deus quiser. Obrigada. Valeu. Valeu.